Bom, eu vou falar sobre esse tema, tá? Muita gente pediu que eu falasse sobre esse tema e coisa e tal, e eu tinha evitado até aqui, porque a verdade é que eu não vejo nada de positivo nisso, de entrar numa das turminhas que se formou aí, é uma besteira completa. Mas a verdade é a seguinte, o Flávio fez um texto hoje pedindo a ajuda de todo mundo, tá? Isso é dirigido, pelo que eu entendi aqui, principalmente aos irmãos dele, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, tá? É natural que irmãos briguem, que irmãos tenham disputa de poder interna e coisa e tal, isso é natural em qualquer família, mas o problema é que a ação que o Eduardo Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro tem tomado no sentido de expurgar a direita, de procurar traidores, de tentar brigar com pessoas publicamente na internet, está realmente pegando mal, tá afastando apoios ao Flávio Bolsonaro no momento que o Flávio precisa de todos os apoios possíveis, né? Vamos entender esse texto aqui do Flávio Bolsonaro. Eu entendi que é direcionado principalmente aos irmãos e talvez também em menor grau ao Kim Paim. O Kim Paim chegou a responder o Flávio Bolsonaro aqui, tá? Falou que não sei o que lá, que é um absurdo esse texto dele, porque, né, deu a entender que a impressão que dá para mim é que esse pessoal tá achando que a gente já ganhou a eleição e já está disputando o espólio político do Flávio Bolsonaro, né? Não, que a gente já vai fazer aqui, tem que dar o ministério para mim e coisa e tal. Gente, a gente não ganhou a eleição ainda não, tá? Estamos começando o processo. Eu acho que vamos ganhar. Olha o que eu venho falando aqui, esse levantamento feito pelo Poder 360 de algumas pesquisas aqui por região do Brasil mostra uma verdade muito impressionante. A situação no Nordeste, tá? No resto do país faz pouca diferença, tá todo mundo mais ou menos na mesma coisa. Tanto o Flávio quanto o Lula tem menos votos do que em 2022, mas isso é natural porque ainda está longe da eleição, o pessoal ainda está decidindo quem vai votar ainda, então é esperado que ainda exista um percentual de não sei ainda significativo em muitos estados, né? Mas se você reparar, o Nordeste é o único lugar que dá realmente o Flávio avançando em relação ao Lula. O resto todo, os candidatos têm menos votos do que o da eleição de 2022. Mas como eu falei, isso é por conta do pessoal que diz não sei. Né? A gente vai ver aqui, eu vou explicar para vocês. Então não faz diferença. Agora, é impressionante o Nordeste. Como que o Flávio está consistentemente maior do que estava o Jair Bolsonaro lá em 2022. É aquele fenômeno que eu falei para vocês, é um fenômeno irreversível. O Nordeste vai para a direita, ele vai levar mais tempo, ele vai levar mais tempo que o resto do país. Mas o mesmo que aconteceu aqui no Sudeste, no Sul e coisa e tal, o Nordeste vai também. E eu diria que vai ficar mais à direita ainda, porque o Nordeste é mais conservador e religioso do que o resto do Brasil, a verdade é essa, né? Vamos entender esse caso aqui, porque chega até engraçado. Eu vou aproveitar esse vídeo também para dar um aviso para o pessoal libertário que for candidato, porque eu pretendo fazer esse ano aquelas entrevistas com candidatos libertários, né, que para ajudar os libertários aí no mundo todo. Tem que ser libertário ANCAP mesmo, não é? Ah, eu sou de direita mais ou menos. Não, é libertário ANCAP, que é o pessoal que eu quero ajudar, que eu quero entrevistar, que eu quero apoiar o pessoal de livre e espontânea vontade. E tem algumas regras do TSE que a gente tem que obedecer nessa coisa aqui. Eu vou falar sobre isso também. Olha só, o Lauro Jardim traz a informação aqui que o governo vai travar a regulamentação do imposto do pecado porque começaria já a valer agora e já aumentaria o valor do preço da cerveja neste momento. Olha que coisa, né? O governo Lula quer muito arrecadar imposto, mas ele sabe que arrecadar imposto agora na época da eleição vai ferrar com ele. Então fiquem avisados. Se você fizer o L, se você votar no Lula, pode saber, ano que vem, com certeza, o imposto do pecado vai chegar com vontade, porque eles vão querer aumentar o preço da cerveja para compensar o que eles não estão arrecadando esse ano, tá? Eu não sei se os outros candidatos vão conseguir impedir esse imposto do pecado. Vocês sabem, eu fui contra a reforma tributária, falei, o Bolsonaro foi contra a reforma tributária, todo mundo foi contra a reforma tributária, mas o Lula queria aprovar e acabou aprovando a reforma tributária, e com isso o imposto vai subir muito, não vai subir pouco, não vai subir muito o imposto no Brasil, a partir do ano de hoje, desse ano, e a partir dos próximos anos também, né? Então não se engane, o Lula está segurando o preço da cerveja porque, né, ele não quer perder a eleição, mas depois da eleição, meu amigo, pode se preparar.
Olha só o que diz aqui o Lauro Jardim. Campanha de Zema vai parar de postar vídeos satíricos sobre ministros do STF, né? Olha que coisa, né? Vai parar de postar vídeos satíricos. O Zema medrou, né? Parece que vai parar, né? Coisa e tal. Assim, se acontecesse isso, eu nem ia criticar o Zema, não, porque eu entendo, né? Realmente, pelo mesmo motivo que eu não critico quando o Flávio não faz, critica abertamente o STF, né? Eu tenho certeza que o Flávio sabe dos problemas do STF, que vai tomar medidas para acabar com esses problemas. Eu não vou cobrar do Flávio que ataque o STF agora, porque eu sei que ele está numa posição frágil, ele vai acabar sendo destruído pelo STF se ele fizer isso agora. Então, se o Zema também parasse de criticar o STF, eu também não iria criticar o Zema, porque eu acho que eu entendo, né? Realmente, é uma questão de simplesmente poder, força bruta completa, né? Coragem é uma coisa muito bacana, tanto o Flávio quanto o Zema têm coragem, mas coragem é uma coisa muito boa, mas suicídio é diferente, né? Se você se jogar numa coisa que você sabe que vai dar merda, é outra história completamente diferente, né? Só que eu não sei não, tá? Aqui, olha só, o Zema disse que vai ter mais vídeo agora, aqui, ó. Eu não estava brincando quando disse que iria até o final. O episódio mais importante da série sai hoje às 17 horas. Então hoje, dia 25 de abril, vai sair um episódio dos Intocáveis do Zema, né? Vamos entender esse caso aqui e também falar sobre o Gilmar Mendes, né? Que assumiu a linha de frente do STF contra o mundo e não sei o que lá. Isso aqui, né, mais uma vez, está mostrando o que está acontecendo. De fato, o Gilmar Mendes é quem está batalhando esse negócio todo, mas mostra também como é que ele tem pouco apoio nisso daí, né? Olha só, a gente tem informação agora de que a retaliação do governo Lula, porque não foi reciprocidade, né? Você sabe que foi retaliação que o governo Lula fez, né? Na verdade, atingiu dois americanos aqui no Brasil, um policial e um outro agente civil do Homeland Security, que estava aqui apoiando as investigações contra terrorismo no Brasil, né? O Lula não sabia o que fazer, fizeram uma atrapalhada, primeiro cortaram do policial, depois voltaram atrás, decidiram expulsar o cara que estava investigando o Hezbollah aqui no Brasil, né? Um absurdo completo esse tipo de coisa. Evidentemente, isso não é de maneira alguma reciprocidade, isso é retaliação, e do pior tipo, porque a verdade é que esses policiais americanos, esses agentes americanos que estavam aqui no Brasil, não fizeram absolutamente nada de errado, não descumpriram absolutamente nenhuma regra brasileira, ao contrário do Marcelo Ivo, lá nos Estados Unidos, que sim descumpriu um monte de regras por lá, né? O Lula disse que ficou chateado porque os americanos deveriam ter conversado primeiro com o Ministério das Relações Exteriores e não expulso o Marcelo Ivo tão rapidamente, não sei o que lá, mas a verdade é que o Marcelo Ivo, ele realmente fez coisa errada, né? Ou seja, cometeu um crime lá nos Estados Unidos. Eu acho, inclusive, que a expulsão dele foi barato, né? Deviam ter prendido o cara, né? Mas vamos entender esse caso aqui, porque tem duas coisas que a gente tira dessa notícia aqui. Primeira coisa, que o governo Lula não sabe o que faz, totalmente atrapalhado. Foram para um lado, voltaram atrás, foram para o outro, não sei o que lá. E outra coisa é que o governo Lula tá querendo muito arrumar uma briga com o Trump. E eu quero lembrar para vocês que uma briga com o Trump pode ser dolorosa para o Lula, tá? O Lula tá achando que isso vai ajudar ele na campanha política aqui no Brasil. Não? Ai, soberania, soberania, não sei o que lá. Mas a verdade é a seguinte, o Trump sabe doer, tá? Sabe atacar para doer aqui no Brasil. E sem fazer alarde, de forma que o Lula não possa usar isso politicamente. Então o Lula está jogando um jogo muito arriscado nessa brincadeira. Infelizmente, pode ser que o Brasil perca, não só o Lula, tá? Olha só, tem um caso que está chamando muita atenção porque realmente é absurdo, né? A CBN chama de conselheiro do Trump. A Folha de São Paulo fala que é também conselheiro de Trump, enviado especial para assuntos globais no governo Trump. Mas o ponto central aqui, o cara é um idiota. O cara falou uma besteira enorme aqui que não tem como defender. Mas até onde eu sei, o cara não é ligado ao governo Trump. Ele é próximo do Trump, ele é amigo do Trump. E ele está cantando o Trump para dar um jeito de botar a Itália na Copa do Mundo de novo. Mas, até onde eu sei, ele não faz parte da administração Trump, não, tá? Os jornais brasileiros estão querendo colar ele no Trump. Porque o que está acontecendo, né? A ex-mulher dele é uma modelo brasileira e ela acusou ele de ter aliciado ela com 15 anos de idade, coisa e tal, né, no mundo da moda e coisa e tal, e eles são próximos do Trump, eram amigos do Trump, mas essa coisa toda aqui, o Trump está se distanciando desse cara, está fora desse cara, né? É lógico, essa
colocação que ele falou sobre as brasileiras, dizer que as brasileiras são programadas para arrumar confusão, raça maldita, não sei o que lá. Ele tá puto porque a ex-mulher dele colocou ele junto com o Epstein e tá querendo acusar o Trump e coisa e tal. Enfim, eu não sei quem tá certo, quem tá errado nessa história, tá? Não sei. Isso aqui é coisa de casal que brigou e coisa e tal, e pode ser que a mulher dele, a brasileira, tenha realmente falado coisas absurdas e coisa e tal, inventado coisas contra ele. O que eu quero botar para vocês aqui é que, duas coisas. Primeira coisa, é um absurdo, mesmo que, por hipótese, a ex-mulher dele, que é brasileira, tenha feito maldade lá, tenha feito coisas erradas, isso não qualifica ele a dizer que todas as brasileiras são putas e não sei o que lá. Ele falou umas coisas horríveis aqui, ó. São putas e raça maldita e não sei o que lá, e brasileiras são programadas para causar confusão e coisa e tal. Então isso aqui é um absurdo. Eu, como um brasileiro, filho de uma brasileira, que fui casado com uma brasileira, que tem uma filha brasileira também, acho um absurdo ele falar uma coisa dessa. Existem brasileiras que fazem trambique, que fazem coisas erradas, sim existem, mas isso não quer dizer que todas as brasileiras façam isso, é um absurdo, uma generalização absurda da parte dele. O cara é um idiota. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de outra coisa. Estão tentando colocar isso daqui porque é mais uma tentativa da imprensa e do governo Lula de tentar jogar o Lula contra o Trump. Ah, é a briga, olha só, é o enviado do Trump. Esse cara não é nada do Trump. Ele é um amigo do Trump, que o Trump está se afastando dele por conta das acusações que pesam contra ele, no caso Epstein, e é só isso. Eu acho muito interessante na internet que de vez em quando a gente encontra uns buracos de minhoca que é difícil de sair, né? Umas ideias assim que não tem absolutamente assim, utilidade nenhuma. Isso não vai mudar em nada a sua vida, absolutamente nada muda se isso for verdade ou se isso for mentira também, mas não deixa de ser uma coisa interessante, né? O teólogo Jerônimo Maria, que é um estudioso espanhol, ele fala que o Brasil é efetivamente a quinta Roma, por causa da da bula papal Praeclara Portugale Aborgimino Regum. É uma bula do Papa Leão XII, que foi escrita na época que o Brasil se tornou independente de Portugal. E segundo ele diz aqui, isso criou um império sui iuris, ou seja, de próprio direito, separado daqueles dos Habsburgo na Áustria, né? Que eram então o Sagrado Império Romano, ou talvez o Quarto Império Romano, se você preferir, tá? E então, nessa situação, como ele decretou que o Brasil era um império separado, que ele aboliu o translatio império, ou seja, não transferiu o império, ele reconheceu um novo império, então, portanto, seria a Quinta Roma. Isso faz algum sentido? O Brasil é a Quinta Roma, é a quinta encarnação do Império Romano. E isso não quer dizer absolutamente nada, até porque o parlamento brasileiro nunca retificou essa bula papal, então não faz diferença nenhuma na nossa história, mas não deixa de ser interessante entender o que ele está querendo dizer com essa história aqui. O pessoal ficou comentando aqui, ninguém entendeu porra nenhuma do que ele falou, né? E aí justamente por isso que eu falei, pô, não, deixa eu tentar entender o que esse cara tá querendo dizer aqui com essa porra, né? Pode ser só um maluco falando alguma besteira, sem nenhuma lógica, né? O pessoal aqui tá rindo pra caramba, não sei o que lá, e achando engraçado pra cacete, coisa e tal, mas tem uma lógica nessa história. Ok, de novo, não muda nada pra absolutamente ninguém. O Cláudio Dantas traz uma esperança para os nossos corações endurecidos aqui. Ele pergunta aqui, ó, Bessias pode ter uma surpresinha, né? Olha que coisa, bicho. Eu tenho falado para vocês, eu acho muito pouco provável que o Bessias não seja aprovado nessa votação que vai haver no dia 29. Dia 29 é quarta-feira da semana que vem, já está marcada a sabatina dele, a votação na CCJ e depois a votação no plenário. E geralmente quando o pessoal coloca dessa forma, o cara vai ser aprovado, eles dificilmente colocariam para votar se não fosse para aprovar o sujeito, né? Então, infelizmente, o mais provável é que ele passe. Mas aí o Cláudio Dantas está trazendo para a gente aqui um fiapinho de esperança nessa história, né? Além disso, tem reportagens aqui na Folha de São Paulo dizendo que, olha só, que o Alcolumbre ainda, ele disse que topou votar, mas ainda não topou de verdade, a coisa tá meio estranha. Tem muita gente dizendo que essa questão da censura dele, né? O fato dele ter apoiado aquela censura da Erika Hilton por conta da misoginia e coisa e tal,
que isso pesou contra ele. O pessoal do Senado sabe que há um interesse do povo brasileiro contra esse tipo de censura e o Messias se colocou nessa posição com muita força, né? Enfim, tem algumas coisas aqui que chamam a atenção. Além, é claro, daquela denúncia que eu fiz sobre o concurso fraudado do Messias. Eu fiz o vídeo ontem explicando direitinho como é que tá estranha essa história. E eu vou agradecer aqui ao Gustavo Gayer e ao Alexandre Pitoli, né, que também divulgaram essa informação, falaram do canal. Muito obrigado aí aos dois, grande abraço. E, ou seja, com tudo isso, será que tem chance do Messias não ser aprovado? Olha só, eu continuo achando pouco provável, tá? Mas quem sabe? Vamos ver as chances que existem aqui, o que o pessoal está falando, quais são os argumentos que tem aqui de que ele pode ter uma surpresinha no STF.